bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado esses dias aí que nós tivemos de recesso escolar, que tenham descansado bastante e que estejam todos dispostos para darmos continuidade com os nossos estudos. E nessa semana nós vamos dar início ao estudo com a geometria, certo? Vamos ver aqui nessa aula esses elementos aqui, ponto, reta e plano, que também são chamados de entes primitivos da geometria, certo? São chamados assim porque nós não temos uma definição precisa para eles, nós temos apenas uma ideia intuitiva do que vem a ser cada um deles. Então, primeiro nós vamos estudar aqui, ó, o ponto. Então, o ponto ele não possui dimensão e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, o ponto ele não possui definição. Nós temos apenas uma ideia intuitiva do que vem a ser. Então, ele é representado apenas com um pontinho na folha de papel, certo? Só um pontinho. E representamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, aqui nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, certo? E assim por diante. Então, nós apenas temos uma ideia do que vem a ser o ponto. Por exemplo, quando nós olhamos para o céu e observamos as estrelas. Então, as estrelas lá no céu nos dão uma ideia de ponto, certo? Então, por exemplo, quando nós imaginamos um campo de futebol, e nesse campo de futebol tem uma bola lá no centro. Então, a bola nos traz à mente uma ideia de ponto. Então, o ponto nós temos apenas uma ideia intuitiva sobre ele, certo? Vamos aqui para o próximo, que é a reta. A reta, ela é imaginária, certo? Então, não possui espessura, não tem começo e nem tem fim, ou seja, ela é ilimitada, ela vai ser ilimitada nos dois sentidos, ela é infinita. É impossível desenhar uma reta no papel. Por esse motivo, representamos apenas, olha, uma parte da reta. Seria impossível representarmos uma reta inteira em um papel. A reta nós indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui nós temos, olha, uma representação de uma reta e nós chamamos essa reta de reta R, com letra minúscula. As retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Vamos representar uma outra reta aqui, ó. Por exemplo, vamos chamar essa reta aqui de reta S, sempre representando com letras minúsculas do nosso alfabeto. E só lembrando novamente que as retas elas são ilimitadas, infinitas, então nós representamos apenas uma parte dela. Vamos aqui para as posições relativas de duas retas. Então, quando nós temos duas retas, ó, em que elas se encontram em um ponto, se tocam aqui, se cruzam em um ponto, ó, esse ponto nós chamamos de ponto de intersecção das duas retas. Então, quando isso acontece, nós chamamos essas retas de retas concorrentes, porque elas concorrem, ou seja, elas se encontram em um ponto, em um único ponto, certo? Vamos ver agora as retas paralelas, ó. As retas paralelas, elas não possuem pontos em comum. Preste atenção que essas duas retas aqui, ó, estão caminhando uma ao lado da outra. Jamais essas duas retas aqui, elas vão se tocarem, vão se cruzarem. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essas retas são retas paralelas, certo? Elas não possuem pontos em comum. Vamos ver agora as retas coincidentes. As retas coincidentes, elas possuem todos os pontos em comum, certo? Elas estão aqui, olha, aqui nós temos duas retas representadas, só que nós vemos apenas como se fosse uma, por quê? Porque todos os pontos delas são comuns, são os mesmos. Então, nós temos que a reta A aqui é igual à reta B, então elas são coincidentes. Vamos aqui para alguns exemplos aqui, ó. Identifique a posição relativa das retas
abaixo. Aqui nós temos 4 retas representadas, a reta R, a reta S, a reta X e a reta T aqui, ó, cruzando aqui as 3 retas, certo? Então, vamos dizer aqui qual vai ser a posição relativa dessas duas retas aqui, da reta R e da reta T, ó. Preste atenção que a reta R está aqui e a reta T está cruzando aqui a reta R. Então, essas duas retas, elas possuem um ponto em comum aqui, que é chamado de ponto de intersecção. Então, quando duas retas possuem um ponto em comum, então nós vimos que elas são chamadas de retas concorrentes. Então, essas duas retas aqui são concorrentes. Vamos para a letra B, a reta R e S. Essas duas retas aqui, ó, preste atenção que elas não possuem pontos em comum. Elas estão caminhando aqui uma ao lado da outra, jamais elas vão se encontrar. Então, elas não vão ter nenhum ponto em comum. Quando isso acontece, nós vimos que essas retas são chamadas de retas paralelas. Retas paralelas. Agora, as retas X e T, ó. A reta X está aqui e a reta T está aqui. Opa, elas têm aqui, ó, um pontinho em comum. Então, quando isso acontece, as retas são concorrentes. Concorrentes. Agora, as retas X e S. Preste atenção, ó, que aqui nós temos a reta X e aqui a reta S. A reta X ela tem uma inclinação. Então, como nós vimos que as retas elas são infinitas, então nós podemos continuar aqui, ó, prolongando tanto a reta X como também a reta S. Então, vai chegar um ponto em que essas duas retas elas vão se encontrarem, vão se tocarem. Então, vão se tocar. Então, nós vimos que quando isso acontece, as retas são o quê? Quando elas têm um ponto em comum, as retas são concorrentes. Então, vai chegar um ponto em que essas retas vão se encontrarem e vão ter um ponto em comum. Então, quando isso acontece, as retas são concorrentes. E por último aqui, a reta X e a reta R. O mesmo caso aqui da letra D, ó. A reta X tem uma inclinação, a reta R está aqui. Então, se nós prolongarmos aqui a reta X e a reta R, vai chegar um ponto em que elas vão se encontrar e vão ter um ponto em comum. Então, também essas retas são retas concorrentes. Certo? Agora vamos para o plano. É o último ente que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, o plano, ele é imaginário também, certo? Sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. A indicação do plano é feita por letras minúsculas do alfabeto grego. Então, também o plano, ele é imaginário, certo? Nós apenas temos uma ideia intuitiva sobre plano, e o plano ele é representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Então, aqui nós temos o plano alfa, o plano beta. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o céu, certo? Então, o céu nos dá uma ideia intuitiva de plano. E como eu já falei antes, as estrelas, no caso o céu, representam pontinhos, né? Então, nos dão uma ideia de ponto. Quando nós observamos um campo de futebol, então o campo em si nos traz à mente uma ideia de plano. Se eu tenho, por exemplo, uma bola lá no campo de futebol, a bola nos dá uma ideia de ponto, certo? E se nós observarmos aquelas linhas divisórias do campo de futebol, aquelas linhas nos dão uma ideia de reta. Certo? Então, só resumindo aqui, ó,
Então, nós vimos que o ponto, ele é imaginário, certo? Não possui dimensão, não possui espessura, e nós representamos com as letras maiúsculas do nosso alfabeto, ponto A, ponto B, ponto C. A reta, a gente viu que a reta ela é ilimitada, não possui espessura, ela é infinita nos dois sentidos. E as retas nós representamos por letras minúsculas do nosso alfabeto, reta A, reta B, reta C. E o plano, ele é imaginário e nós representamos por letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama, certo? Então aqui nós temos, ó, o ponto A, certo? Representado com a letra maiúscula. Aqui nós temos a reta R, certo? A reta representada com letra minúscula do nosso alfabeto. E temos aqui o plano alfa, certo? O plano alfa representado com letras minúsculas do alfabeto grego, certo? Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Foi uma aula bem breve, né? Espero que vocês tenham entendido esses entes primitivos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Eu postei uma atividade lá no Classroom, vocês vão responder, certo? E vocês também podem estudar pelo livro didático de vocês. Esse conteúdo se encontra lá na página 78, 79, 80, 81 até a página 82. Vocês podem também resolver as questões que estão lá. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Tchau, até a próxima aula. Tenha uma semana abençoada. E na próxima semana a gente se encontra aqui novamente, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!